Somos muito gratos pelos 18 anos que Deus nos tem concedido de vivermos juntos, como igreja família. E nessa oportunidade que Deus nos dá, eu gostaria de pensar com você sobre os alicerces que deverão nos sustentar nos próximos anos que o Senhor nos conceder juntos. Eu digo próximos anos, pensando em muitos anos, se até lá o Senhor Jesus não voltar. Porque ao mesmo tempo que eu consigo pensar numa caminhada juntos, de muitos anos pela frente, eu também anseio e consigo e tenho percepção de que Jesus está voltando e isso pode acontecer a qualquer momento. De qualquer forma, o Senhor nos manterá muito juntos como família e eu quero pensar com vocês sobre esses alicerces que nos sustentarão como igreja de Jesus. E quero ressaltar hoje um desses pilares, que é o pilar da amizade. Para tanto, eu quero convidá-lo a abrirem suas Bíblias, numa história fascinante que encontramos registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versos 19 até o 23, que se trata de um paralítico, de um tetraplégico da cidade de Cafarnaum. Vamos orar. Querido Espírito Santo, a igreja é tua, nós somos teus, Cristo amado é o nosso Senhor, a quem celebramos e nos dedicamos inteiramente, Ele é o nosso referencial de vida, e a Ele, e nele queremos, ó Deus, estar e tê-lo como Senhor absoluto nosso. É Ele quem nos revelou Jesus Cristo, quem nos revelou Deus na figura e na pessoa de Pai, um Pai que nos ama e nós, filhos, o amamos também. Profundamente. Graça derramada pelo Espírito Santo. Espírito Santo amado, que o Senhor nos ajude agora na condução desta palavra que é tua e que pela tua graça, humildemente, sejamos instrumento dessa publicação, dessa proclamação, a fim de que também o teu Espírito nos comova e nos mova a vivermos exatamente como tu esperas que vivamos, e tudo isso seja para a glória da Trindade Santa e Eterna. Amém. A cura de um tetraplégico. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo um leito paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Aleluia. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o valor de uma amizade. Eu não vou discorrer sobre o texto, especialmente, mas eu vou me ater à mensagem principal desta história, que é a amizade. Então, eu quero conversar com você sobre o valor de uma amizade. Esse texto nos conta a maravilhosa história de um milagre que teve como protagonistas 4 homens, que certamente não eram voluntários da multidão, se oferecendo ali na multidão para prestar
ajuda a um enfermo impedido de chegar a Jesus por se tratar de um tetraplégico. Quantos ali, não é, conhecendo a fama de Jesus, que se espalhava rapidamente, não se encontravam na mesma direção. Mas qual é a diferença entre muitos que ali estavam necessitados em suas debilidades, como aquele homem estava, e a diferença entre todos aqueles e esta pessoa em especial? Acontece que este homem tinha amigos. Este homem tinha amigos. Isso fez toda a diferença. Este homem, aqueles eram mais do que voluntários, aqueles eram amigos daquele paralítico, que não mediram esforços para verem o amigo paralítico alcançar a graça que tanto necessitava. Você pode imaginar alguém carregando uma cama com uma pessoa nela para cima do telhado de uma casa, para fazê-lo, então, entrar na casa pelo teto, porque as portas da casa, as janelas estavam impedidas pela grande multidão que ali se encontrava, havia obstáculos, bloqueio de todas as formas, as passagens para dentro da casa. Então, eles optaram por descer o seu amigo, o enfermo, pelo telhado da casa. Quantos movimentos foram necessários, não é? Quantos movimentos? A começar de conseguir a permissão dos donos da casa para abrir o telhado, não é? Porque ninguém vai abrindo o telhado de uma casa assim, não é? Sobe lá e abre o telhado e vou fazer o que eu quero. Não. Já tiveram que convencer os donos da casa de que eles iriam abrir o telhado, depois eles iriam dar um jeito de consertar aquilo, enfim. Houve lá esse movimento para desmontarem parte do telhado da casa a fim de conseguirem o seu intento. Depois, todo um planejamento meticuloso para subir a cama no equilíbrio das cordas, não é? Com uma pessoa deitada nessa cama, nessa maca, que seja, para não deixar o homem cair, porque se o homem cai, o estrago era pior, não é? Já estava tetraplégico, ainda se cai de uma altura sem movimentos, o estrago ia ser muito pior. Então, há todo ali um movimento de equilíbrio, planejamento para subir a pessoa ao telhado da casa. Depois, destelhar com muito cuidado um raio de espaço que pudesse passar aquela cama com o homem em cima. E depois, descer cuidadosamente, e tudo isso numa tentativa de não atrapalhar o que Jesus estava fazendo, não é? Tentaram ser o mais silenciosos possível, para não chamar tanta atenção, o que foi, na verdade, praticamente impossível, mas eles, de fato, não queriam interromper Jesus, que continuava a falar e a operar milagres dentro da casa, enquanto tudo aquilo estava acontecendo. Eu fico pensando, irmãos, que só uma poderosa e profunda amizade conseguiria esse feito. E é desse nível de amizade que traz a graça, que traz a revelação, que traz a manifestação do poder de Jesus e que opera a salvação que nós precisamos desenvolver na igreja, na nossa comunidade. Durante esses 18 anos, eu, juntamente com a minha família e minha equipe ministerial e de conselho, estive procurando um caminho que pudesse nos colocar na rota de Jesus, para que nós pudéssemos desenvolver esta igreja com este nível de compromisso e com esta forma de relacionamento que Jesus e a sua palavra espera, esse tom que nós tenhamos, esses contornos de amor que a igreja tenha. Então, por muitos anos, 18 anos em linha com o pensamento de Jesus sobre o significado real de uma igreja, um dia sonhada por Ele. E nesses 18 anos nós passamos por vários caminhos, não é? Sempre com muitas boas intenções,
e nós tivemos experiências com modelos de igreja, alguns bem interessantes, outros frustrantes, e nós vivenciamos vários estágios em nossa pesquisa e busca desta igreja ideal, mas nós não encontramos nada que nos identificasse tão profundamente com a imagem que a Bíblia descreve da noiva sonhada pelo noivo, e nós encontramos apenas contornos dessa igreja, mas não a essência dessa igreja. E o que eu não encontrei nos múltiplos modelos humanos que experimentamos e exemplos que nós seguimos, na verdade estava claro na Bíblia. Estava muito claro na Bíblia. Nunca saiu de lá o verdadeiro e único modelo de se construir e se edificar uma igreja. Eu estou dizendo isso para não parecer que nós encontramos o caminho, o único. Então, um caminho pessoal de sermos a igreja, o que faz de nós a igreja, não é? O modelo correto. Não, absolutamente, nada disso. Tudo que buscamos praticar hoje estava desde sempre na Bíblia e como único e absoluto modelo para a igreja, cuja ágape, como eu tenho dito, é apenas parte dela. E nós estávamos tão distraídos, procurando modelos humanos, que não nos apercebemos dessa realidade, mas quando mergulhamos na palavra e dissermos, vamos procurar a igreja sonhada, então nós encontramos a essência dela na palavra de Deus. E num esforço tremendo de simplificar o conceito de igreja, nós estabelecemos 3 valores na nossa caminhada. O valor é o que é importante para nós, é a nossa marca. Então, eu tenho estado nas células e falado da importância dos nossos valores. E quais são eles? Uma vida que glorifica a Deus, uma vida em família e vida em missão. Esses são os nossos valores. Essas são as marcas que nós queremos ver presentes nessa comunidade para que nós sejamos identificados, de fato, com os sonhos de Jesus e com a expectativa dele, da sua igreja. Vamos dizer juntos? Vida que glorifica a Deus, vida em família e vida em missão. Deus é um Deus relacional, e para se relacionar conosco entre tantos níveis de relação existentes, Ele escolheu a relação paternal. Eu tenho trabalhado isso com os irmãos, e eu tenho dito isso, que Deus nos trouxe por meio de Jesus Cristo para dentro da sua família. Efésios 2:18 nos revela isso. E por meio de Cristo é que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Então, eu tenho procurado deixar claro para os irmãos que é essa nossa condição, que é nessa condição que Deus verdadeiramente é encontrado. Agora, a grande família, o apelo de família é comunhão. Comunhão com o Pai e comunhão entre os irmãos. Harmonia com o Pai e harmonia entre os irmãos. A gente já sabe que o amor é a base desse relacionamento, mas a gente tem de lembrar que o amor germina e cresce no convívio, e um convívio marcado pela amizade. Então, nós estabelecemos, para dar assim visibilidade melhor à igreja, 2 figuras, 2 imagens que Deus tem da igreja, e a primeira delas que eu tenho procurado trazer para vocês, da relação de Deus conosco, na imagem de família.
dentro da família é a questão da filidade. Ou seja, a Trindade se relacionando com os filhos e os filhos relacionando-se mutuamente entre si. Esta é a figura, a imagem que Deus cria para que nós desenvolvamos a nossa comunhão, para que nós desenvolvamos a nossa vida em família. Então, a Trindade se relacionando com os filhos, que somos nós, e os filhos, que somos nós, nos relacionando entre nós mesmos, entre si. Porque a única coisa que importa para Deus é a paternidade autenticada na relação com seus filhos, que somos nós, e a nossa relação fraterna, mútua. É isso que importa para Deus, que nós nos relacionemos com Ele como Pai e que nós nos relacionemos perfeitamente entre nós, numa irmandade, numa fraternidade, como irmãos que não permitem bloqueios ou rupturas ou impedimentos nessa relação. A outra figura forte que ilustra a vida em família da igreja, em família, é a figura de um casal. E um casal especialmente preparando-se para o casamento. A Bíblia diz que a relação de Cristo com a igreja é um relacionamento de amor, onde Cristo se apresenta como noivo e tem a igreja como a sua noiva. Da mesma forma, assim como é para o Pai, é para Cristo. Da mesma forma, a única coisa que importa é o amor autenticado na relação sua com a noiva, que somos nós, a sua igreja. E o Espírito Santo tem o papel de dar liga a estes relacionamentos, fazendo com que eles existam em perfeita harmonia. Muito bem, mas o que essas duas figuras têm em comum no relacionamento, tanto na fidelidade como no matrimônio, é a presença forte da amizade. A amizade é fundamental. Ambas relações se sustentam na amizade. Por exemplo, na fidelidade. A coisa mais triste que existe são pais que não têm nos filhos os seus amigos. A coisa que mais me realiza na minha relação com o Eliseu, meu filho, é quando eu escuto ele dizer espontaneamente, em público ou para os seus amigos, meu pai é o meu melhor amigo. E ele é o meu melhor amigo também. Como isso é gratificante. Como isso é altamente realizador na relação de um pai com um filho. Isso é extraordinário. Isso sustenta a caminhada de ambos. Também nunca tive insegurança em relação ao caráter das minhas filhas, porque elas são muito amigas da mãe. São minhas amigas também, mas são muito amigas da mãe. Sempre se abriram com segurança para a mãe, sobre todos os aspectos da vida delas, por causa da amizade que elas mantêm com a Thelma. Nós estamos agora recebendo uma nova filha em casa, é a Sabine, ela tem 15 anos, e nós estamos numa luta, tentando que ela também encontre essa confiança na nova mamãe dela aqui, e que ela tenha essa também liberdade de abrir a sua vida, e orem por mim, por nós, para que ela abra o seu celular para a gente. Muito bem. No casamento não é diferente. No casamento não é diferente. Casamento precisa de amizade. Casamento se sustenta na amizade. A Thelma é a minha melhor amiga. E eu sou o único amigo homem dela. Bom, nós somos muito amigos. Nós somos muito amigos. Sabe, tem uma coisa que eu realmente não entendo nos jovens que estão à procura de companheiros de casamento, de pessoas para o casamento. Diante da dificuldade de encontrar alguém, às vezes
e por vezes eu sempre os questiono. Por que vocês não namoram? Vocês se dão tão bem, vocês se divertem tanto. Por que vocês, amigos, não namoram, não experimentam uma relação? E a resposta deles é impressionante. Eles dizem, é porque nós somos muito amigos. E eu quase me descabelo. Mas é exatamente isso que um casal precisa. Tudo que um casal precisa é de amigos. Eu gastei uns 20 anos dizendo isso para o Denão e para a Ellen, não é? Está olhando para mim, esperando que eu fosse falar, falei, pronto. Aí, dizia isso para ele. Gente, não é possível. Você procura uma, namora com essa, vai na outra, mas vocês sempre foram amigos. Por que vocês... não, nós somos muito amigos. E hoje, casados e muito felizes, eu pergunto, por que vocês são felizes? E eles dizem, porque nós somos muito amigos. Então, esse é um segredo. Se você tem amigos, encontre nele essa possibilidade, encontre nela essa possibilidade. Muito bem, então a igreja é uma família vista por essas duas perspectivas e ambas. A amizade é um elemento essencial para a sua manutenção. E sabe por que é essencial? A amizade é essencial. Porque Deus deseja ser nosso amigo. Duas cenas me impactam muito, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento, quando Deus nos chama de amigos. São duas ocasiões que eu me lembre, ou que estudando eu tenha encontrado. Duas ocasiões. Êxodo 33:10, o Senhor Deus falava a Moisés, face a face, como alguém que conversa com um amigo. Então Deus se revela, Deus estabelece uma aliança e Ele se apresenta no desejo de uma profunda amizade conosco. No Novo Testamento, João 15:15, Jesus quem diz isso? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E Jesus nos promete que na vida de comunhão, na vida de congregação, na vida de comunidade, fortalecidos pela amizade, Ele há de se derramar como não se derrama em nenhuma outra circunstância, em nenhuma outra situação, e, portanto, há de nos alimentar como não poderemos ser alimentados em nenhuma outra circunstância. E é por isso que a vida de igreja é essencial para cada um de nós. A necessidade de amigos, a necessidade de comunidade, ela é premente. Como foi para o paralítico de Cafarnaum, tetraplégico, que sozinho não chegaria a lugar nenhum. E aí, porque a gente não sofre de paralisia, a gente tem essa impressão de que não temos necessidade de outras pessoas, nós nos bastamos, mas não é assim. Nós somos seres interdependentes, quer você aceite isso ou não. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso de você e você precisa de mim. Porque o Pai, Deus o Pai, Ele nos nutre através de todo o corpo. E é através de mim e de você que o Senhor há, em muitas ocasiões, de nos alimentar uns aos outros. E nós precisamos nos alimentar espiritualmente. A nossa fé é basicamente fruto de comunhão. E muito do alimento para a nossa fé virá através da palavra que Deus vai dar a você, na direção do teu irmão e vice-versa. Numa conversa, numa intercessão, numa ministração, muito do pão espiritual virá de conversas informais, de encontros, de momentos juntos. A gente nunca sabe o que o Espírito Santo está fazendo.
mas é a interdependência. Nós todos vamos precisar de todos nós. E a raiz dessa relação é a amizade. O próprio Jesus expressou isto: tenho-vos chamado amigos. E na sua amizade, ele nos trouxe a ressurreição e a vida. E nos carregou de volta para dentro da família Trindade. Foi na sua amizade. O que atrapalha a relação é o individualismo. E diga-se de passagem, o mal dos nossos dias é o individualismo. O indivíduo, como já foi dito aqui muitas vezes, é o sujeito absolutamente isolado por opção, não só isolado, mas egoísta, voltado para si, absolutamente preocupado consigo e com as suas demandas, exclusivamente. Isso, de certa forma, está enfiado na humanidade caída e pega qualquer um de nós, de uma maneira ou de outra, e às vezes até desapercebidamente. Mas o grande problema do individualismo é a negação de viver em família. É a negação de viver em comunidade, doando-se, porque a comunidade é um lugar de doação. A comunidade é um lugar de partilha. E é muito difícil, num mundo marcado pela aridez, reaprender a amar e compartilhar e abraçar e se deixar abraçar. Mas esse é o grande papel da igreja, a mutualidade, a quebra do individualismo. Amigos. 4 amigos levaram aquele homem à presença de Jesus. Amigos dispostos ao sacrifício por ele. Amigos dispostos a crer por ele. Que bom que ele tinha amigos. Amigos parteiros. Amigos que provêm luz. Porque tem amigos coveiros, não é? Tem amigos coveiros. Amigos coveiros são aqueles que não permitem que você tente nada na vida. Sei lá se por inveja ou porque não estão dispostos a te apoiar. São aqueles amigos que estão sempre boicotando os seus sonhos. Eles, de alguma forma, não permitem a possibilidade do seu sucesso. E eles ficam lá dizendo, isso aí não vai dar certo, isso daí eu já fiz, cara, não deu nada, não deu em nada, esquece. É bobagem, não vai virar não, não vai virar, você já fez isso, já deu errado, você vai tentar de novo, o que é isso? São os amigos coveiros. Tem pais coveiros. Talvez por causa de verem a possibilidade do filho falhar, e como eles não querem que o filho conheça o vexame, então, pensando, às vezes, da melhor forma possível, eles ficam lá, eu vou poupar meu filho de uma desilusão. Eu quero poupar o meu filho dos vexames. E fica impedindo de os filhos realizarem coisas na vida. Poupar os seus do vexame é poupá-los também do sucesso. Então, é preferível estar com eles diante da possibilidade, tanto do vexame, quanto do sucesso, para celebrar o sucesso ou sustentá-los no fracasso. O importante é ser amigo, presente em qualquer momento da vida deles. Porque, depois que a gente conheceu a Jesus Cristo, isso é uma questão só de experiência. Porque até quando a gente cai, com Jesus, se cai, cai para cima. Tranquilo, fiquem tranquilos. Com Jesus, até quando cai, cai para cima. Porque Jesus Cristo veio para nos salvar. Então, Jesus Cristo transforma todas as desgraças em bênçãos. E Jesus Cristo conserta a história. E Ele intervém nas nossas vidas, e Ele intervém nas maldições, e Ele transforma estas maldições em bênçãos.
E a gente viu isso na palavra, ele faz de um injustiçado e um encarcerado, como é o caso de José no Egito, a resposta para a fome de uma nação. Não é? Então, o fato é que quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, do Pai eterno e do seu Cristo, até quando a gente cai para cima. Então, um valor nosso é vida em família. O outro valor nosso, na Ágape, é vida em missão. E se a gente entende isso, a primeira pergunta que a gente faz é: onde estão os nossos amigos paralisados? Paralisados pela incredulidade, paralisados pela falta de conhecimento, paralisados pelo individualismo, paralisados pela dor que vivem, paralisados pelos preconceitos. Onde estão os nossos amigos? Essa é a pergunta de uma igreja em missão. Porque a igreja é quem carrega os homens em seus leitos de paralisia a Jesus, através do amor, através da cumplicidade e através da amizade. O mundo não conhecerá Deus se não for através da igreja, que são os seus filhos, os filhos de Deus, que vivem para santificar o nome dele por onde passam e o fazem como sal da terra e luz do mundo, com os seus atos de justiça, através de uma vida que glorifica a Deus, sobretudo no amor que vivemos e expressamos. Esse país precisa ser salvo, irmãos. Esse país precisa ser salvo. E é o que nós precisamos ter consciência. E essa consciência nos faz perguntar o que nós estamos fazendo para isso. Onde estão os nossos amigos? Eu não sei o tempo que vai levar a colheita, mas o plantio é agora. É através de nós que o Senhor Jesus vai fazer, porque o Senhor vai fazer através dos amigos. Por isso é importante produzir amigos para dentro da igreja, para que nós nos suportemos uns aos outros e carreguemos as cargas uns dos outros, e amigos para fora da igreja, para que nós os levemos aos pés de Jesus, para que eles encontrem a cura e a salvação definitiva de suas vidas. Jesus Cristo disse que dos relacionamentos que nós humanos temos, um deles atravessará o portal da eternidade. E o relacionamento que atravessará o portal da eternidade é o relacionamento de amizade. A única coisa que a gente leva para a eternidade é amizade. Porque Jesus disse: amigos, granjeai amigos com essa vida que vocês têm cheias de problemas, porque estes amigos aguardarão vocês nos portais eternos. Ou vice-versa. Se você vai usar a sua vida para alguma coisa, use a sua vida para fazer amigos, porque eles aguardarão você nos portais eternos. E a fé daqueles amigos era tão intensa que eles fizeram Jesus se revelar. Porque até aquele momento, Jesus não havia se dado a revelar-se como Filho de Deus. Mas Jesus, olhando para a fé daqueles homens que interrompiam o sermão dele, e olha que pastor não gosta de ter seu sermão interrompido, hein? Pastor não gosta de ser interrompido enquanto ele prega. Gente levantando, caminhando para lá, para cá, isso deixa pastor alvoroçado, né? Mas imagina lá, Jesus pregando e começa a cair coisa do telhado. Pedaço de telha, pedaço de madeira, palha e aquele movimento, aquele barulho destravando o telhado. E Jesus para. E quando Jesus para, ele se depara com aqueles 4 pares de olhos, olhando fixamente nele, cheios de fé, colocando um tetraplégico diante dele. E movido pela fé
que ele vê nesses 4 pares de olhos, Jesus, então, pela primeira vez, se revela. Porque ele diz àquele tetraplégico, antes de dizer, seja curado, ele diz, filho, perdoados estão os seus pecados. E aí, é claro, os fariseus de plantão, sempre assustados com os movimentos que não saem segundo as suas compreensões, imediatamente sacam a teologia e dizem, blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. E eles estão certos, só que eles não sabem que estão diante do próprio Deus na pessoa do Filho. E naquele momento Jesus se revela. Quem vocês pensam que eu sou? O que é mais fácil dizer, filho, perdoados estão os seus pecados, ou toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que eu na terra tenho poder de perdoar pecados. Filho, levanta, toma o teu leito e anda. E Jesus se mostra como Deus entre os homens. Fé mais amigos provocaram a aparição de Jesus. Fé mais amigos provocaram a reação do Deus entre nós, do poder ali manifestar-se. Por isso que para nós essa história de amigos espirituais, de estarmos reunidos em grupo, cultivando amizades, comunhão, células, não é? Eu tenho mostrado aí a minha andança e as células por onde eu tenho ido, células, esse momento extraordinário da igreja vivendo essa realidade. Então, isso não é um método. Não pensa que nós temos um método, que Deus deu para nós um método, não. O que Deus nos deu foi uma visão da vida da igreja. A visão que Ele tem, a visão dEle, de uma igreja que se sustenta na amizade, que se sustenta na comunhão, na comunidade, porque é na comunidade que nós somos nutridos por Deus. Então, meu querido, não é a acumulação que nos sustenta. Não pense que é a acumulação que resolve as crises, a mera acumulação das posses que lhe dá garantia de sucesso na vida ou de realização. Não pense isso, porque a acumulação não tem esse poder. Se nós formos pelo caminho da acumulação, nós não vamos salvar a fé desse país. A acumulação que nos salva é a acumulação dos amigos que nos carregam, dos amigos que intercedem por nós, que ministram o pão, o Cristo, em todas as dimensões do alimento de Deus, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele físico, para as nossas vidas. O nosso Senhor Supremo nos garantiu, e a gente lê isso no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E a casa do Senhor somos nós. Jesus, de fato, destruiu a figura do templo, mas ele não destruiu a relação, a reunião do povo. Ele disse que nós somos a casa de Deus. Então, quando eu digo, eu vou à casa de Deus, isso representa que eu vou ao encontro do meu irmão, porque você é casa de Deus para mim e eu sou casa de Deus para você. E quem vier a esse encontro, vai encontrar bondade e misericórdia, porque eu e você somos casa de Deus, porque nós aceitamos o desafio. Nós vamos ser bondosos e misericordiosos uns com os outros. Nós vamos construir uma comunidade solidária. Vamos construir uma comunidade onde todos trabalham por todos, onde todos se responsabilizam por todos, onde todos amam a todos, onde todos carregam as cargas uns dos outros,
porque esta é a casa de Deus. Esse é um lugar de bondade e misericórdia, e isso me seguirá todos os dias da minha vida. O Senhor é o meu pastor, porque Ele me põe em uma comunhão, eu não estou mais sozinho, e eu serei sustentado por uma relação saturada de bondade e misericórdia. Esta é a cara da ágape, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Pode aplaudir. É isso que estamos edificando aqui. Porque isso é fé cristã. Não responde às perguntas de uma sociedade de individualismos, mas responde à oração de Jesus Cristo, que disse: eu peço que todos sejam um, Pai. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto começa com a nossa consciência de santidade, de comunhão, de unidade e de missão. Começa com o nosso arrependimento. Começa com o arrependimento de todos nós. Começa com o desprendimento, com o sacrifício, com a partilha, com abrir mão do que tem, com repartir. Começa assim. Desprendimento, sacrifício, partilha. Sem essa disposição promovida por verdadeira amizade, não haverá cura para os homens, não haverá salvação, não haverá vida. Se a igreja brasileira, se nós que temos essa consciência, não formos por esse caminho, nós não vamos salvar a fé cristã nesse país, nessa cidade. Nós somos a missão encarnada. E as pessoas verão Cristo em nós. Que Deus nos dê graça para encontrar sempre em nós a resposta para a sua oração. A resposta para o seu sonho de uma igreja que trabalhe incansavelmente para nutrir e desenvolver desprendimento, sacrifício, partilha. Não só para abençoar as famílias da terra, mas, sobretudo, transformar pessoas em apaixonados seguidores de Cristo. E que, ao cruzarem o nosso caminho, pessoas fiquem atônitas. Deem glória a Deus e vejam-se abençoadas e encontrem na nossa relação a salvação tão necessária para as suas vidas. E quando isso acontecer, possuídos de temor, eles digam: hoje vimos prodígios. E a cada encontro nosso aqui, aqueles que deixarem este lugar, voltem para casa, acompanhados da bondade e da misericórdia, e glorificando a Deus, porque encontraram a casa de Deus, encontraram um lugar de descanso, encontraram um lugar de bondade e misericórdia, que deem a elas a certeza de que nunca estarão sozinhas. Aleluia. Eu quero que você abaixe sua cabeça e que você ore ao Senhor, pedindo para que esta palavra esteja entranhada em você, no mais profundo das suas células de vida, e que você possa ser, de fato, a igreja encontrada pela Trindade, seja como filhos esperados por Deus e abraçados por Ele, seja como a noiva tão amada do noivo, e que nós sejamos aqueles que vão dar visibilidade à Trindade através da nossa caminhada nas ruas de Araçatuba, onde quer que nós estejamos indo. Pai, recebe a oração do teu povo, recebe a oração da igreja, que nós possamos amar esta comunhão, que nós possamos
amar a tua casa, amando-nos uns aos outros, profundamente. Que nós possamos, de fato, tomados pelo teu poder e pelo teu Espírito, vivermos uma vida de harmonia profunda, de impacto a essa sociedade. Que nós possamos, meu amado Senhor, por onde quer que caminharmos, sermos um convite explícito das pessoas aos teus braços, porque elas nos enxergam em ti. E que a tua igreja seja coroada de bênçãos paternais, guardada, protegida, nutrida, provida poderosamente e orientada sempre pela tua palavra, alcançando, Senhor, seja a igreja a alcançar as vitórias na caminhada desta vida. Abençoa esta igreja. Abençoa a Ágape, Senhor, e abençoa a tua igreja onde quer que ela esteja espalhada pela face da terra. Dá a ela a tua palavra, dá a ela, Senhor, a tua concepção e faze-nos unidos caminhar para a glória do teu nome. Nós oramos. Amém. Nós encerramos domingo passado com um testemunho que eu queria retomar com os irmãos, de duas criancinhas que falaram tão profundamente aos nossos corações o motivo pelo qual elas amam a Igreja Ágape. E com esse testemunho eu queria que vocês, aqueles que tivessem, relembrassem, aqueles que não tivessem, pudessem ser impactados por isso, porque as crianças falam muito, as crianças são muito usadas para falar o nosso coração, e que nós todos tenhamos o coração de criança para vivermos essa realidade e que sejamos sustentados na proposta que elas nos trazem de uma verdadeira amizade. Vamos lá? Oi pessoal, eu sou o Arthur. Hoje nós vamos fazer um grande vídeo, mas pessoal, vai ser legal, hein? Oi pessoal, eu sou a Elisa e hoje eu vou gravar um vídeo junto com o Arthur super legal. Eu gosto da Igreja Ágape porque ela faz todo mundo acreditar em Deus, todo mundo aprender a obedecer, ouvir a palavra dele e ninguém nunca mais desobedecer. E também ensina que você nunca pode desobedecer, nunca pode ser cruel, não pode falar palavrão e nem bullying. Eu gosto muito dos meus amigos, primos, amigos, irmãos, todo mundo que tem lá. Eu também gosto de todo mundo. Eu fico desesperada para ir na igreja, para ver meus amigos, as pessoas, meus parentes, meus primos, todo mundo, os meus tios. Eu fico muito legal aquela igreja. Tem duas histórias que eu acho muito legais. A primeira é a do primeiro homem e da primeira mulher. E o segundo é da Arca de Noé. Porque tem um homem que se chamava Noé. Ele obedecia muito a Deus. Aí teve um dia que teve uma tempestade enorme. Foi num barco com os animais, porque eles queriam se divertir um pouco. Eu acho que era isso. Aí veio um monte de trovão lá, chuva, e eles não morreram, porque eles acreditavam em Deus. E aí os bichos não morreram, nenhum morreram, e todos ficaram felizes. Quando Jesus foi morrer na cruz, assim a gente não tinha salvação, mas o Pilatos falou para não matar Jesus, mas todo mundo falou, mate-lo! Aí ele fez Jesus carregar uma grande cruz e penduraram ele lá na cruz. Aí, sabe o que aconteceu? Quando ele saiu da cruz, ele foi para um grande buraco. Depois, ele saiu do buraco e nunca mais morreu. Ele ressuscitou. Aí Mas o anjo falou que Jesus não estava mais lá. Que ele ressuscitou. Jesus com certeza ia ficar vivo, porque ele é o nosso Salvador. Ele que salvou a gente, morreu na cruz. Se ele não morresse na cruz, a gente que ia morrer na cruz.
Por isso Jesus é o nosso melhor amigo. Amigo, estou aqui. Amigo, estou